Muito boa tarde a todos os que nos acompanham por via telemática, em especial ao José Alves dos Santos, co-vencedor do Prémio de Defesa Nacional 2022, com o tema de 150 anos do Serviço da Formação Militar no Exército. Permitam-me que, antes da entrevista e da conferência, divulgue alguma informação relacionada com a Comissão e que podem consultar também na nossa página. As primeiras 21 sessões do ciclo Visões da Guerra e das Inclemências já estão disponíveis no YouTube da Comissão, onde poderão depois também consultar esta mesma sessão. As inscrições para o Congresso Internacional de História Militar estão a terminar, 1 a 6, vai ter lugar 1 a 6 de setembro no IUM. Estão abertas na plataforma, na página da Comissão, até o dia 30 de junho. Está também aberto o Programa Geral de Mundo Barato até ao final do ano, isto é destinado a teses de doutoramento em História Militar. Neste âmbito das conversas para a Defesa Nacional, que passará por uma entrevista, seguida de uma comunicação e depois de debate, para quem quiser colocar questões, temos hoje na nossa companhia o Sargento-Chefe José Alves dos Santos. Não confundir com o Sargento-Mor José Alves dos Santos, também na Administração Militar. Portanto, aqui o vencedor do Prémio de Defesa Nacional, e já não é a primeira vez que vence, como eu vou referir a seguir. O José Manuel Alves dos Santos é Sargento-Chefe do Quadro Especial da Administração Militar, está colocado no Departamento de Finanças, é patrício meu, nasceu em Luanda, em Angola, em 1970, depois de ter entrado no curso de Sargentos Milicianos em 91, frequentou o 22º curso de formação de Sargentos, ingressando no quadro permanente do Serviço de Administração Militar em 1995. É licenciado em História pela Universidade Aberta, em Artes e Património. Serviu na NATO, aqui um curto resumo, entre 1999 e 2006, primeiro em Oeiras e depois de 2003 na Bélgica, em Montes, no Shape. Viria a ser premiado com o prémio Sérgio Lazarev, em reconhecimento pela sua contribuição para os assuntos jurídicos da Organização do Tratado do Atlântico Norte. De volta a Portugal, tem servido na Escola Prática dos Serviços, como a Comissão de Serviços também no Afeganistão em 2010. Entre as suas condecorações, eu destaco a Medalha de Serviços Distintos, a Medalha de Cruz de São Jorge e a Medalha de Dom Afonso Henriques. Entre as várias obras, e aqui são muitas, eu tive grande dificuldade, selecionar algumas: o Manual da OTAN para Jornalistas Lusófonos, a Administração na Guerra Peninsular, os 100 anos da presença militar na Póvoa de Varzim, o nosso quartel. A guerra não se fez só com balas, em 2015, no âmbito da evocação do centenário da Grande Guerra, que teve o apoio aqui da Comissão, e estes 150 anos de Serviço de Administração Militar no Exército, que foi co-premiado com o Prémio de Defesa Nacional. Curiosamente, tem o prefácio de 3 amigos pessoais, o general José Nunes da Fonseca, atual chefe de Estado-Maior-General, o prólogo do Tenente-General João Reis, agora também meu vizinho, e o editorial do Major-General Rui Lopes, que muito estimo. Destaco que já tinha sido premiado com uma menção honrosa em 2014 e com o Prémio de Defesa Nacional 2009. Eu tenho os livros aqui, tenho os 3 aqui. A obra mais recente, que ainda não conheço, 2023, tem o título Munições de Boca, a alimentação no Exército Português. É casado, é pai de 2 filhos, da Diana e do Alexandre, e reside em Caminha. Ora bem, como é apanágio e tradição deste modelo, eu faço agora algumas perguntas, obviamente, e depois teremos então a apresentação. Caro camarada José Alves dos Santos, eu fiquei com curiosidade, o que é que o levou a escolher a investigação em História, porque eu sei que o pai não era desta área, a par da administração militar, e qual a razão porque já mais recentemente é que fez a licenciatura em História, ou seja, fez um percurso inverso do normal. Mas, Jornal, de facto, isto, as circunstâncias da vida, como ainda há pouco estávamos a conversar, levam-nos por caminhos que às vezes nos surpreendem. Eu, por razões que não consigo apurar, sempre tive um gosto nato pela história. O meu pai tinha uma formação um pouco limitada, mas sempre motivou. Então, quando viajávamos, ele fazia questão de visitar os castelos, os museus, tudo e mais alguma coisa. E apesar de não acreditar na maior parte das coisas que lhe diziam. Eu recordo-me uma das coisas que ele dizia quando falavam que havia dinossauros há 3 milhões de anos, ele dizia que isso era impossível, porque se Cristo existiu há 2000, como é que existiam milhões de anos para trás? Mas a verdade é que nunca me desmotivou, pelo contrário, sempre me apoiou. Eu depois tive uma grande felicidade no serviço militar de me cruzar com uma pessoa que acho que a todos os níveis merecia até algum reconhecimento, que foi o Sr. Tenente-Coronel Aniceto Afonso. Muito bem, concordo. Ele, na altura, estava como diretor do Arquivo Histórico Militar e pretendia lançar um curso
que criasse uma maior fonte de elementos dentro do Exército que permitisse salvaguardar o património arquivístico das unidades. Esse projeto foi extraordinário, foi um curso extremamente intensivo de 6 meses, decorreu aqui em Lisboa, que nos permitiu passar desde a Torre do Tombo, desde a Gulbenkian, desde o arquivo do então CAV, na área da fotografia. Claro. Portanto, foi extremamente desenvolvido. Tivemos aulas da área de diplomática, de leitura de textos medievais. Infelizmente, o projeto acabou por não seguir em frente por razões diversas. Hoje é um curso muito mais simplificado, mas abriu umas janelas, como se costuma dizer, para o fascínio de tudo aquilo que está guardado. Claro. Com o tempo, fui-me dedicando no serviço, acabei por coincidir sempre nas áreas, como o meu jornal deve ter visto, na área do museu, na área do arquivo Sim, sim. da própria administração, e, portanto, ao fim de algum tempo, o caminho óbvio seria vamos procurar ampliar mais estes conhecimentos e na prática foi, ora, vamos mais um passo em frente, pronto. Foi um Muito pouco bem. isso. Aliás, foi sempre formador também, isso também é importante. O facto de sermos formadores ao longo da vida dá-nos competências que depois são muito úteis para a escrita. Das obras todas, já que estou a falar da escrita, eu destaquei aqui algumas, mas qual era aquela que destacaria, para além da que vai apresentar hoje, qual é aquela que o marcou mais, que destacaria por razões de prazer da escrita e de importância da mesma? Sem dúvida nenhuma, a obra das campanhas peninsulares. Eh, Primeiro porque surpreendeu-me. Nós estamos a falar, portanto, de um período em que se fazia a evocação do duplo centenário das invasões francesas e, como deve imaginar, as conversas andavam todas à volta do Wellington, das grandes batalhas que existiram. E eu perguntava, mas como é que aqueles homens comiam? Quer dizer, onde é que eles andavam? Como é que eles se deslocavam? Mas ninguém fala disto. Então Exatamente. comecei a investigar e, principalmente nos relatórios do Wellington, fiquei surpreendido com a quantidade imensa de informação que se encontrava disponível e comecei a compilar e acabei por encontrar outros aspectos que até acabei por manter no livro, apesar de não estarem diretamente relacionados, que foi o papel da mulher portuguesa no Sim, sim. conflito, a forma como é que ela foi tratada e a forma como é que ela reagiu depois no momento da expulsão dos franceses, que são situações extraordinárias. Ainda hoje aconselho, quando lido com alunos relativamente mais jovens, para quem a história não atrai tanto, digo-lhes sempre partes desse livro em que eles falam, por exemplo, aí de uma coisa extraordinária que eu, na altura, até pretendi que a Escola dos Serviços fosse arranjar que era pôr um carro de bois como monumento aos transportes no, no nosso quartel, porque de facto as pessoas às vezes veem esse tipo de objetos e não têm uma noção exata do quão importante eles foram em determinados momentos da nossa história. E portanto o carro de bois, por exemplo, é uma das situações que me marcou na altura. Para os ingleses era chocante, mas no fim era o principal meio de transporte utilizado, porque os carros que eles traziam eram demasiado grandes para circular nas nossas vias de comunicação. E como eu dizia, o Wellington ainda tinha uma coisa boa, que era os animais que puxavam eram o alimento que caminha conosco. E, portanto, era dois em um, que se costuma dizer. Portanto, o conjunto de surpresas que eu encontrei na investigação dessa obra acabou depois por me estimular para continuar. E Muito depois a bem, Primeira esse Guerra foi o Mundial Prémio de Defesa Nacional, né? Foi o foi de prémio, facto, foi de foi facto. também o Prémio de Defesa Nacional. Neste momento, só para terminar, em que projetos é que está empenhado? Havia esta última obra, que ainda não tive acesso, das munições de Buca. Deve estar metido noutra com certeza, diga. Ou então, Não, não, neste momento, como deve imaginar, eu estou a chegar ao fim da minha carreira. Agora começo a ter um interesse maior na história local da região onde vivo, porque de facto também tem muitos pontos de interesse e começo a orientar também para não parar, não é? Deixando agora a vida militar, naturalmente que terá sempre associado, porque quando estamos a falar de caminha, como mencionou o meu general há pouco, não deixa de ser uma zona defensiva da fronteiriça e, portanto, tem um historial também na área militar muito, muito rico e, naturalmente, será nessa área que estou neste momento a investigar e a fazer alguns tem pessoas trabalhos. que gostam muito de si, que eu já vi, basta ver as notícias de caminha para perceber. Isso também é bom, sermos acarinhados na terra onde vivemos É uma e é um comunidade incentivo. pequena. É um incentivo. Muito bem, eu agora vou deixá-lo com a sua apresentação e depois passaremos aqui a uma questão ou outra. O Zoom é seu,
somos Muito todos bem. olhos e ouvidos. Faz favor, pode inclusivamente fazer a partilha. Penso que está partilhada neste momento, não é? Está muito bem, faz favor. Prontos. Antes de mais, gostaria de expressar o meu agradecimento pelo convite, naturalmente, extensível a todos aqueles que se disponibilizaram a acompanhar esta conversa, seja por via Zoom, ou seja na gravação posterior que será disponibilizada no YouTube. Queria também aproveitar para uma palavra de reconhecimento para o trabalho desenvolvido pela CPHM. Tive a ocasião de conhecer a equipa que o meu general lidera e fiquei extremamente surpreendido pela sua dimensão extremamente reduzida, apesar do trabalho imenso que tem produzido em prol da história militar. Finalmente, também uma palavra de profundo apreço a todos aqueles que, das mais variadas formas, colaboraram na concretização desta obra. Gostava neste momento de lembrar especialmente o Sr. Coronel Pina, que foi uma das pessoas que retomou este projeto, que era anterior, já tinha sido iniciado com os 140 anos. Portanto, nesta apresentação, iremos descrever o trabalho que foi premiado pela CPHM, onde genericamente se compilou parte significativa do historial do Serviço de Administração Militar e que, apesar da data de referência de 150 anos, tem raízes que mergulham na própria nacionalidade. Neste contexto, a apresentação será estruturada da seguinte forma. Começaremos por introduzir o tema, definindo o conceito e do Serviço de Administração Militar. Seguidamente, uma breve justificação das razões que nos levaram a iniciar este projeto. Posteriormente, iremos descrever a forma como o trabalho foi estruturado, resumindo o seu conteúdo. Terminaremos tecendo algumas considerações finais. O Exército divide-se em diversas especialidades, nas quais se enquadram os seus recursos humanos, que, conforme o seu emprego, podem ser de combate, de apoio de combate ou de apoio logístico. As tropas de combate são constituídas pelas armas de infantaria e cavalaria. As tropas de apoio ao combate são aquelas que pertencentes às armas de artilharia, de engenharia e transmissões. Finalmente, as tropas de apoio logístico, constituídas pelos serviços de administração, saúde, secretariado, veterinária, transportes e material. Para compreender o papel da administração militar, devemos explicitar alguns conceitos que, no nosso entender, são fundamentais para enquadrar o tema deste livro. Os estudiosos definiram que os conhecimentos militares assentam em três pilares fundamentais: a estratégia, a tática e a administração. A estratégia está diretamente relacionada com a utilização dos instrumentos de poder do Estado de forma sincronizada e integrada para alcançar os objetivos nacionais, multinacionais e ou de teatro. O chefe de governo, como responsável pela estratégia global do Estado, transforma os interesses nacionais e a política em condições de alcançar o estado final desejado. Ou seja, a estratégia detalha e aplica a doutrina escolhida, fixa objetivos intermédios e sucessivos e emprega e orienta os recursos postos à sua disposição pela política para atingir esses objetivos. Os comandantes militares, ao nível estratégico, transformam esse estado final na sua estratégia de teatro. Por outro lado, a tática é o emprego de unidades em combate. Inclui a disposição adequada de unidades de manobra em relação ao terreno, inimigo e forças amigas, para traduzir o potencial de combate em vitória nas batalhas e empenhamentos. Assim, temos, pois, que, num conceito atual, encontramos a logística inserida no seio da administração, abrangendo todos os problemas ligados à finalidade de fazer viver as tropas e alimentar o combate. Ou seja, a logística lida essencialmente com questões materiais e procura resolver problemas que estão associados a equipamentos e a bens de consumo em geral, que se destinam a criar condições para o emprego em operações militares, quer do pessoal, quer dos equipamentos. Podemos afirmar que a administração, em sentido lato, abrange a logística, englobando todos os problemas relacionados com a finalidade
de fazer viver as tropas e alimentar o combate. A sustentação de um exército que é feita em grande medida através dos recursos materiais disponibilizados pela logística, que neste caso, e para traçar um paralelismo, designamos por logística militar, no entanto, é mais abrangente. Referimos-nos concretamente à manutenção, ao apoio sanitário, a infraestruturas, aquisição, contratação e alienação e outros serviços. Permita-me recorrer a uma analogia com o teatro. Podemos identificar o enredo escolhido para ser representado como sendo a estratégia. O papel interpretado pelos atores pode ser equiparado à tática. A logística, por seu lado, assegura a bilheteira, a gestão do palco, as luzes, o som, a manutenção, a climatização, os figurinos, enfim, os acessórios. O público fica emocionado com a ação da peça e a arte dos artistas, mas, no conforto da sua cadeira e focado no desenrolar da peça, não percebe os detalhes que tornam a peça memorável. A nível militar, foi este aparente desconhecimento do papel preponderante da logística e, consequentemente, da administração militar, que nos levou a iniciar a investigação deste projeto. É normal atribuir ao conjunto das atividades da administração, considerada em sentido lato, a designação de apoio de serviços, em especial quando se alude a situações de campanha e que, no caso em apreço, inclui a alimentação, a lavandaria e banhos, fardamento, panificação, material de bivaco ou acampamento, se pretenderem simplificar, finanças e, no passado, também os transportes. Este é, pois, o papel desempenhado pela administração militar. Apesar de alguns estudiosos e figuras relevantes terem realçado a importância vital da logística no sucesso das operações, a realidade é que a história deu sempre ênfase àquela que é tradicionalmente a dimensão operacional da guerra, a estratégia e a tática, desvalorizando a sua dimensão na área da logística. No entanto, apesar da evolução científica e tecnológica da humanidade, há duas coisas que permanecem imutáveis: a probabilidade da guerra e, nesta, o fator humano. O homem necessita de roupa, alimento, água, medicamentos e, por que não dizê-lo, moral. A administração militar acompanhou o exército em todas as frentes onde este foi chamado a atuar. Estivemos nas campanhas de pacificação em África, nas batalhas da Grande Guerra, na Guerra do Ultramar e no território nacional acompanhámos as sucessivas reorganizações do exército, tendo tido unidades implantadas em quase todos os distritos. Hoje, 150 anos depois, há uma questão que deve ser colocada. Onde estão os testemunhos desse passado? Que unidades constituíram o serviço de administração militar? Quem foram os seus heróis? Quais foram os seus feitos? Que equipamentos utilizaram? Infelizmente, ao contrário do que sucede, por exemplo, com as armas de infantaria, cavalaria ou engenharia, poucos autores se debruçaram sobre estas questões. Reconhecemos que a atividade desenvolvida pelo serviço não tem o glamour, nem a imagem épica de uma unidade de infantaria ou cavalaria, mas, sem qualquer dúvida, também não merece a indiferença e o anonimato a que, em termos públicos, se encontra um pouco votada. É que, apesar da evidente importância que este serviço tem no sucesso de combate, verifica-se uma total ausência de registros históricos ou de heróis recordados. Parece existir uma ocultação dos feitos que permitiam, por exemplo, que durante as campanhas contra Napoleão, em 1813, as forças aliadas, constituídas por 50.000 britânicos, 30.000 portugueses, a que se juntaram posteriormente 20.000 espanhóis, arrancando a 22 de maio do centro e norte de Portugal, executando uma marcha de aproximação de 4 semanas em colunas separadas, cruzando montanhas e rios de Trás-os-Montes, Leão e Castela a Velha, contra a expectativa dos mais de 100.000 invasores franceses, têm alcançado os campos bascos da Vitória com surpresa estratégica. Como foi assegurado o reabastecimento de uma força tão impressionante? Das campanhas de pacificação em África, nos finais do século XIX e inícios do século XX, cantaram-se os grandes feitos de Paiva Coceiro, Norton de Matos, Alves Roçadas, entre outros. Mas como é que esses comandantes conseguiram assegurar o reabastecimento das suas tropas? Em percursos de milhares de quilómetros, em território hostil. Estes europeus não se alimentavam?
não necessitavam de munições, de víveres? Sabendo-se que existiam militares do Serviço de Administração Militar integrados nessas forças, qual foi o seu papel? É muito difícil perceber a razão pela qual a historiografia valoriza os atos de heroísmo e ousadia em combate, mesmo que resultando em derrota, e não eterniza o valor daqueles que, assegurando as condições de prontidão e eficiência aos combatentes, são, na maior parte dos casos, os verdadeiros responsáveis pelas vitórias, conforme testemunho de alguns dos mais célebres generais da nossa história, conforme, aliás, vimos no diapositivo anterior. John Keegan, um dos mais distintos historiadores militares do nosso tempo, encontrava uma justificação no facto de que, sendo o objetivo dos exércitos o combate, logo o objetivo da história militar seria exclusivamente a batalha, ignorando-se assim o papel dos serviços. Assim, acreditamos que o trabalho que aqui se apresenta é história. Uma história que se encontra registada em documentos, livros, notícias da comunicação social, mas que nunca do antecedente havia sido compilada, organizada e apresentada ao público de forma estruturada, constituindo-se num acervo patrimonial que ficasse como testemunho coletivo do serviço para todos aqueles que ainda hoje servem com orgulho e para todos os outros que nos queiram conhecer melhor. Vejamos então, resumidamente, o conteúdo deste trabalho. A obra foi estruturada em capítulos e que aqui se apresentam de uma forma simplificada. Vejamos cada um com algum detalhe. Neste capítulo, percorremos resumidamente a história da guerra, destacando a importância da logística nos exércitos que marcaram a evolução da humanidade. Assírios, egípcios, persas, gregos, romanos, a Idade Média e exércitos europeus da Idade Moderna são tratados aqui. Neste último período, realçamos o sistema de armazéns implementado por Frederico II da Prússia, o qual viria a ser adotado por todas as potências europeias. Duas vertentes importantes do serviço de administração militar, a intendência e finanças, têm raízes profundas no Exército e a sua importância foi logo marcada na organização iniciada por D. Afonso III e continuada por D. Fernando, ao criar o posto de Marechal, a quem foi atribuída a missão de principal responsável pelo abastecimento das tropas, no que era coadjuvado pelo contador Mor. Este precedia as tropas em território amigo de 1 ou 2 dias de marcha e requeria aos concelhos, às vilas, etc., o necessário à alimentação das tropas. Cada hoste transportava as armas e víveres, talego, para 3 dias, sendo o abastecimento complementar assegurado por vendilhões que acompanhavam as tropas. Com a restauração, para administrar os impostos estabelecidos para sustentar a guerra, é constituída a junta dos 3 Estados, o povo, o clero e a nobreza, a quem passa a competir a superintendência do pagamento dos soldos, fardamento, víveres, fortificações e mais despesas da guerra. Nascia assim o primeiro exército permanente, uma das glórias de D. João IV, que viria a ser implementado com recurso às principais leis militares de D. Sebastião. No período de Conde Lippe, em tempo de guerra, havia 2 vedorias, uma geral do exército e outra especial de artilharia. Competia-lhes assegurar o pagamento de soldos, mantimentos e carruagens do exército, apoiadas por assentistas, contratadores, que, por certa soma avançada, tinham a seu cargo prover as tropas de todos os géneros e artigos necessários. Em 1801, publicava-se o Regulamento da Intendência Geral dos Transportes do Exército e, pelo alvará de 29 de agosto do mesmo ano, era criada a Junta da Direção-Geral para o Previmento das Munições de Boca do Exército, ficando desde então este serviço desligado da Junta de 3 Estados. Competia-lhe a inspeção superior da maneira como se arrecadavam, mantinham, distribuíam e consumiam os géneros para o Exército. Como comandante do Exército Português, o general britânico Beresford procede à reorganização dos sistemas de apoio ao Exército,
extinguindo a Direção-Geral para o Provimento das Munições de Boca do Exército e, em 1812, põe em execução o Regulamento do Comissariado de Víveres e Transportes para o Exército Português. A publicação em 1833 do Regulamento Provisório para a Administração Militar, de pura inspiração francesa, em que se estabelece o regime de organização do Exército sob o ponto de vista administrativo. A inspiração francesa deste regulamento é tão forte que o primeiro intendente militar que existiu no Exército Português foi um francês, o subintendente daquele exército, Cláudio Jacques Valade. Em 1863, inicia-se o processo de criação do Corpo de Intendência Militar pelo Marquês de Sá da Bandeira, conduzindo ao nascimento do atual serviço, com o surgimento da direção do Serviço de Administração Militar em 1869, data que então celebrada como data de criação do serviço. Seria já com esta designação que viria a ser empregue na Primeira Grande Guerra, através das companhias de subsistências e das companhias de equipagens que aprontarem para cada divisão um trem de víveres e bagagens. No âmbito das tradições deste corpo, para nós importa destacar a adoção da Rainha Santa como padroeira e símbolo identificativo deste serviço. Quanto aos motivos que assistiram à escolha da Rainha Santa Isabel como padroeira da administração militar, tudo indica ter resultado essencialmente da inspiração que o exemplo de vida da rainha constitui para os militares do serviço de administração, nomeadamente na forma altruísta, como se predispunha a servir o próximo, na forma criteriosa como administrava os seus senhorios e rendas, e ainda pela crença popular de que distribuía pão e moedas aos necessitados, transformando-os em rosas quando questionada pelo rei sobre o que transportava no seu regaço. Perdão. Agora, um bocadinho para trás. Peço desculpa por este pequeno. Queria apenas fazer também uma referência à nossa insígnia, que na década de 40 foi criada para substituir o anterior símbolo pela autonomização do serviço de transportes. Chegou a ser ponderada na altura a recuperação do simbolismo da cornucópia, musa da abundância, mas tal simbolismo colidia com a tradicional austeridade militar, acabando por se aceitar o que consta na imagem a que corresponde a seguinte descrição. A cercadura de folhas de carvalho com bolotas, folhas que representam a força e a bolota, que foi o pão do homem primitivo. Um feixe de espigas de trigo, o principal cereal empregado na alimentação, e o rei de todos os cereais utilizados na alimentação. Os dois sabres romanos cruzados para militarizar e simbolizar o emprego da força militar. Embora pecando por representar de uma forma muito limitada as atribuições do serviço, este emblema foi muito bem aceito e ainda hoje perdura. Neste capítulo das unidades, fazemos um levantamento das unidades de administração constituídas, cuja história se inicia em 1833 com a criação provisória da Companhia de Artífices da Administração Militar, e irão acompanhar as vicissitudes e das reorganizações das Forças Armadas, tendo marcado presença na maior parte das cidades do nosso país, nomeadamente através de sucursais da manutenção militar. Tendo tido um papel determinante na Guerra do Ultramar, maiormente por intermédio das unidades de intendência, o serviço iria perder paulatinamente a sua implantação territorial, culminando em 2006 com a extinção da Escola Prática de Administração Militar. Muitas destas unidades tiveram papéis relevantes nas comunidades onde estiveram sediadas, influenciando a nossa história contemporânea, destacando-se a ação da Escola de Administração Militar durante o 25 de Abril. Fazemos ainda uma abordagem aos estabelecimentos fabris e depósitos que estavam sob a alçada da administração militar, nomeadamente a célebre manutenção militar. Neste capítulo, recordamos as principais figuras, apresentando as respectivas biografias. Recordamos os oficiais que alcançaram posições hierárquicas de destaque, aqueles que, principalmente no início da República, ocuparam cargos políticos de realce. Merecemos também uma referência especial
o tenente-coronel Afonso do Paço, um dos mais destacados arqueólogos portugueses. Um capítulo é dedicado aos tombados em campanha. Partindo do tenente Trindade, na imagem, falecido em combate no sul de Angola, no Vale de Pembe, nas margens do Cunene, em setembro de 1904, numa batalha que se revelou um desastre para as tropas portuguesas. Enumeramos ainda os falecidos na Primeira Guerra e na Guerra do Ultramar. Aqui, por uma questão de princípio, incluímos o nome dos naturais das colónias que serviram o exército como portugueses e que, infelizmente, são muitas vezes esquecidos nas homenagens. Do gratificante trabalho de pesquisa realizado, tentamos recuperar informações e imagens que possam contribuir para o estudo, inventariação e preservação dos materiais e equipamentos utilizados pelo nosso Exército nas áreas do fardamento e equipamento, alimentação, panificação, combustíveis, lavandaria e banhos. Portugal não tem um museu vocacionado para esta vertente e, por esse motivo, muito poucas peças têm sido preservadas. Estivemos sempre na vanguarda da utilização deste tipo de equipamentos, tendo sido uma das primeiras nações a empregar cozinhas e fornos móveis de campanha. A título de exemplo, chamamos a atenção para a imagem aqui apresentada, a qual nos despertou curiosidade, como podem observar, porque parecia-nos uma máquina de lavar moderna. Uma pesquisa mais profunda revelou tratar-se de uma estufa de desinfestação utilizada pelos portugueses. Encontrava-se montada sobre uma viatura locomovida a vapor, fabricada por uma empresa britânica. Tinha 40 cavalos e, das informações disponíveis, esta empresa terá fabricado sob encomenda do governo britânico apenas 20 estações de desinfestação de fardamentos que utilizavam o vapor da caldeira para matar os piolhos como um autoclave. Esta viatura, curiosamente, acabou capturada pelos alemães no dia 9 de abril, porque, sendo também locomovida com o mesmo vapor que era utilizado no autoclave, não foi possível aquecê-la com a rapidez necessária para acompanhar a retirada. Neste aspecto em particular, considero que, embora devêssemos ter uma atenção mais profunda no acervo que ainda temos disponível, temos esperança que o futuro possa tornar realidade um museu que sirva como centro documental do serviço, recorrendo ao espólio museológico que ainda existe das antigas OGFE e da manutenção militar, permitindo-nos assim criar o histórico dos nossos uniformes, das rações de combate, dos acessórios do cotidiano do soldado, dos equipamentos, das tendas de campanha, que permita recolher as fotos e documentos ainda na posse de ex-combatentes. Recordo, a propósito, que tive a oportunidade em 2018 de visitar uma exposição realizada pelo exército francês chamada Na Pele de um Soldado e que se realizou no Museu dos Invalides, em Paris, e que, de acordo com a organização da altura, foi a exposição mais visitada da história daquele famoso museu parisiense. O interesse existe. Neste capítulo, registramos as informações coligidas sobre um dos elementos fundamentais da entidade de qualquer corpo, a sua simbologia. Procuramos coligir os dados possíveis sobre a heráldica do serviço e das suas unidades, bem como dos seus estandartes e guiões. Entre finais de 1947 e inícios de 48, foram criadas, sob a responsabilidade direta dos diretores das diversas armas e serviços, comissões para efetuar o estudo das legendas, divisas de honra e distintivos dos organismos e seus departamentos. Os trabalhos das comissões de estudo das tradições, relativos aos serviços do Exército Português, aos estabelecimentos de ensino militar, não dependentes das armas, e aos estabelecimentos militares de ensino, são posteriores aos das armas e deram-se já numa fase avançada do processo. À semelhança do que havia sido pedido às armas, foi solicitado a estes organismos uma síntese da sua história, que podia conter anteriores designações, as condecorações e ainda a divisa e o emblema. Presidiu a Comissão de Estudo das Tradições do Serviço de Administração Militar o coronel David Vaz da Fonseca Abuim, e o relatório apresentado em 26 de março de 52, dimanado da Direção do Serviço de Administração Militar, reportava-se aos 3 organismos dependentes deste serviço:
primeiro grupo de companhias de subsistência, o segundo grupo de companhias de subsistência e a Escola Prática de Administração Militar. Foi deste trabalho que surgiram as primeiras tentativas de criar uma simbologia própria do SAM e onde foi definida a divisa que nos caracteriza hoje: cumprir para bem servir. Este livro é, pois, mais do que um testemunho de um serviço, é o testemunho de uma parte da história do próprio Exército, na qual se procura aproximar gerações, rejuvenescer a assunção da história e fortalecer a memória coletiva. Dificuldades com que nos deparamos durante a investigação para este trabalho, temos consciência que muito ficará por revelar. Muitos pormenores continuarão ignorados, mas com sincera humildade aceitamos que as nossas limitações não nos permitiram ir mais longe. Resta-nos o resultado que aqui apresentamos e que, apesar de simples e despretensioso, gostaríamos que fosse visto pelo povo português como testemunho de homenagem de um grupo de militares dos serviços do Exército aos seus antecessores, que suaram, choraram e morreram nos teatros de operações onde o Exército atuou, honrando com o seu suor, as suas lágrimas e o seu sangue as cores da bandeira de Portugal. Que o seu legado nos sirva de exemplo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fui acompanhando, porque o livro é riquíssimo em termos iconográficos também. Isto foi o incentivo, digamos, à leitura. Inclusive trabalha uma área, o próprio Boletim da Administração Militar, dos mais antigos em Portugal, também era um instrumento importante de coesão entre o Serviço de Administração Militar, tal como os artilheiros com a Revista de Artilharia. Eu ia fazer uma primeira questão, depois passava para todos, quem quisesse colocar questões. A primeira tem um pouco a ver com aquilo que apresentou agora. Ou seja, eu estranho porque é que, relativamente ao apoio do Serviço de Administração Militar à guerra em África de 61 e 75, em 3 teatros de operações tão distantes entre si e do próprio continente, ao longo de uma guerra de mais de 13 anos, não tem sido alvo de teses, de livros, de artigos. Curiosamente, o mestre João Tavares trabalhou a componente logística, está agora aqui a servir na comissão, mas há muito pouca gente. Nós abrimos projetos de investigação a tentar que houvesse mais trabalhos publicados, artigos e livros, mas infelizmente a juventude não foi ao encontro desse desidrato. Na sua perspectiva, encontra alguma razão para isso? É um desafio a lançar, ou porque é demasiado difícil o acesso a todos os elementos, tendo em conta tantos anos de guerra e um apoio tão significativo? Assim, esse tema foi, eu lembro-me que uma das pessoas, o nosso general Lopes, na altura, lançou também esse desafio. Ele achava que era uma das lacunas que nós ainda tínhamos. Eu sei que a Direção de História e Cultura Militar lançou uma daquelas publicações das campanhas do ultramar, em que aborda a intendência no Teatro de Operações da Angola. Para já é o único que eu conheço. Também penso, tive a ocasião recentemente, penso que até terá sido o nosso general Torrado que comentou que eventualmente o general Reis pretendia agarrar um projeto nessa área do ultramar, mas as fontes não são muitas de facto. Eu recordo-me que, por exemplo, uma das fontes fáceis e imediatas é o historial das unidades que tiveram nos teatros de operações. E da área do Serviço de Administração Militar ou de Intendência, por exemplo, muito poucas unidades elaboraram historiais. Logo aí perde-se um pouquinho. O facto também de muitas das nossas unidades territoriais terem sido transformadas sucessivamente até ao ponto da extinção com a Escola de Administração Militar, leva também que os arquivos das unidades se tenham de alguma forma
não vou dizer extraviado, mas distribuído por locais que muitas vezes desconhecemos neste momento e, portanto, a sua procura torna-se um pouco morosa e difícil. Penso que essa será uma das principais razões, mas não tenho dúvida, e tive, como o meu general mencionou há pouco, tive no estrangeiro. Eu recordo-me, por exemplo, mesmo os militares americanos abordavam-me frequentemente, com muita curiosidade, sobre como é que nós nos tínhamos organizados na guerra do ultramar, que eles consideravam um excelente modelo para eles. Porque de facto a distribuição logística que nós fizemos nos territórios foi de tal maneira que permitiu de alguma forma que as operações decorressem com perfeita, não vou dizer naturalidade, que na guerra nunca há naturalidade, mas com alguma segurança. Sim, sim. A resenha histórica militar das campanhas de África, logo aqui no enquadramento geral, obviamente incentivam, mas depois como diz o Alto dos Santos, o problema depois vai esbarrar ali nas fontes, sobretudo nesta área que não sendo operacional, depois fica sempre secundária nos documentos, ou inclusivamente estão perdidas alguns. Mas eu acho que era um trabalho importante, nem que fosse numa perspectiva mais global, na sequência deste trabalho que fez esta Comissão para o Estudo das Campanhas da África 71-74. Alguém tem alguma questão? Faça favor, é tempo agora. Não sei se está aqui alguém disponível para colocar alguma questão. Não havendo, caro camarada Alves dos Santos, eu passo a chamar Alves dos Santos o escritor, porque o outro acho que é melhor ter aqui um cognome. Quero-lhe agradecer, conta sempre com esta casa, que já é a sua, já ao Sem fim dúvida. de 3 prémios que são do Ministério da Defesa, não são da Comissão, a Comissão responde ao Sr. Ministro, e queria lhe dar os parabéns pelo contínuo empenho no registro da memória coletiva do Serviço de Administração Militar. Eu tenho a certeza que tem contribuído para reforçar o espírito de coesão tão importante para vocês, mas também para os estudantes militares. Vocês vão servindo com audácia no saber e no trabalho. Isto aqui aplica-se bem assim, sabe onde é que é também este lema. Mas no seu caso, no seu caso aplica-se. E em nome de todos que aqui servem, muito obrigado e fica o incentivo para a leitura desta obra e mais uma vez os meus parabéns para si, para toda a administração militar que o apoiou também na elaboração desta obra. Muito obrigado e uma boa Meu tarde. general, muito obrigado e boa tarde.